A paz do Senhor, prezados irmãos, com imensa alegria estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana e faço parte da equipe de professores aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E com uma grande satisfação a gente já está nas lições novas, do novo ano de 2025, estudando igualmente um tema muito importante, principalmente para os tempos em que nós estamos vivendo, tempos de muitas coisas que vêm sobre a igreja, de muito engano, muita mentira. Então, um tempo em que a igreja precisa estar alertas, e nós que participamos da escola dominical, que estudamos a Bíblia Sagrada, temos esse compromisso de estarmos cada dia mais embasados na palavra de Deus para não sermos ludibriados nem enganados com as heresias. E a nossa lição, a nossa revista, ela está falando sobre isso, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. As heresias são antigas, mas elas se vestem com uma nova roupagem com a intenção do quê? De enganar. Então é por isso que a Escola Bíblica Dominical ela tem o compromisso do ensino, compromisso de esclarecer quanto a esses enganos que vêm realmente para atrapalhar o andamento da Igreja do Senhor. E então a nossa lição que estaremos vendo hoje é a lição de número 7 e ela tem por título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. O texto áureo está em Romanos capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E a verdade prática traz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então, na nossa lição de hoje, eu já ouvi muitas polêmicas a respeito desse assunto, porque é um assunto que para muitas pessoas ele é enigmático, ele é difícil para entender. Mas a gente vai lendo os textos, vai comparando um texto com outro, os comentários bíblicos, e eles vão nos esclarecendo e vão tirando as nossas dúvidas. E eu espero poder contribuir com o estudo desta lição de hoje para tirar alguma dúvida que porventura algum dos irmãos ainda possa ter. Não é? E isso vai alargar o nosso entendimento sobre um tema riquíssimo, que é esse. A introdução diz o seguinte, vejamos a introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Nicéia, isso foi um concílio, no ano 325, e a Trindade em Constantinopla, também outro concílio, em 381, surgem novas especulações teológicas, sempre novas ideias, em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, outro concílio, outra reunião, em 451. Hoje, essa Calcedônia é um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então nós vamos ver aqui até alguns nomes, talvez para a maioria das pessoas diferentes, para mim também, algumas nomenclaturas aqui eu não conhecia, e a EBD está aí para isso mesmo, para a gente aprender coisas novas e coisas antigas a gente rever e reestudar. O ponto número 1 chama-se o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e prática. Todo o nosso ensino, toda a nossa teologia, ela tem que estar embasada aqui. O que não estiver aqui,
não nos interessa. São acréscimos, são coisas de homens, pode ter até um valor de curiosidade, um valor histórico, mas em termos de fé, de compromisso com o Senhor, é o que está na Bíblia. É em cima da Bíblia é que nós vamos estudar. Então, este ensino bíblico. Então, aqui, Romanos, capítulo 1, versículo 3, fala lá, descendência de Davi segundo a carne. Começa por aí o nosso estudo. Então, nesse texto aí de Romanos, Paulo afirmou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido e o Senhor ressurreto. Paulo citou Jesus como descendente do rei Davi, para enfatizar que nele se deu o cumprimento das profecias lá do Antigo Testamento que já anunciavam que o Messias viria da linhagem davídica. Então, cumprimento da palavra, da Bíblia. Com essa declaração de fé, Paulo demonstrou o seu conhecimento das Escrituras e a sua concordância com os ensinamentos dos apóstolos. Ele apresenta um resumo das boas novas sobre Jesus Cristo, que se fez homem por meio da sua encarnação. Ele descendia da linhagem real de Davi, como nós já dissemos, morreu, ressuscitou dos mortos e abriu com isso as portas para que a graça, a bondade de Deus fossem derramadas sobre nós, sobre todos os homens. A concepção e o nascimento de Jesus Cristo são acontecimentos sobrenaturais, estão além da lógica e do raciocínio humano. Por isso que muita gente realmente não entende e acha que isso aqui é uma história inventada, criada por alguém. O anjo disse a José que o filho de Maria fora concebido pelo Espírito Santo e que ele era um menino. Isto revela uma importante verdade a respeito de Jesus, que ele, sendo Deus, fez-se homem. O Ser Supremo, infinito, ilimitado, assumiu as limitações da forma humana para que pudesse manifestar-se à humanidade, morrer pela absolvição de nossos pecados e salvar todo aquele que nele crê. Realmente é algo grandioso, como eu coloquei aqui, é algo que transcende o conhecimento humano. Realmente é uma revelação que o Espírito Santo traz ao nosso entendimento. O subponto 2, declarado Filho de Deus em poder. Já nos referimos à divindade de Jesus aqui, nesse comentário anterior, mostrando essa natureza divina e humana de Jesus. A encarnação do Verbo, a identificação de Jesus Cristo com o Deus, que é o Criador pré-existente. Cristo é a fonte de tudo o que existe. O propósito da encarnação do Verbo é de revelar Deus a todo o homem. O subponto 3, o antigo hino cristológico, um texto lindo, maravilhoso de Filipenses 2, 5 e 6. Esse texto de Filipenses 2, eu coloquei de 6 a 11, conhecido como o hino de Cristo, conta a história da pessoa e obra de Jesus Cristo, a sua pré-existência, a sua encarnação, morte e exaltação. Esse hino é central para a formação da cristologia, um estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo na igreja. A encarnação foi um ato do pré-existente Filho de Deus, que voluntariamente assumiu o corpo e a natureza humana sem deixar de ser Deus. Ele tornou-se um ser humano, o homem chamado Jesus. E ele, para se tornar humano, ele não desistiu da sua divindade,
mas ele deixou de lado direito aquela glória e o poder. Em sinal de submissão à vontade do Pai, Cristo limitou o seu poder e sabedoria. Jesus de Nazaré estava sujeito ao lugar, ao tempo e a muitas outras limitações humanas, o que tornou essa humanidade única e especial foi a sua isenção de pecado. Jesus nunca pecou. Devemos, assim como Cristo, adotar a atitude de um servo e servir pelo amor que temos a Deus e ao nosso semelhante. É muito interessante esse aspecto de Jesus deixar a sua glória e se tornar um homem, sentir aquilo que nós sentimos, as dores, as dificuldades, as nossas limitações. Jesus teve fome, teve sede, igual a nós. O ponto 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então vamos ver as heresias, os ensinos que vêm para contrariar essa dupla natureza. Esse segundo ponto chama nossa atenção para heresias que foram levantadas acerca dessa dupla natureza de Jesus. Numa só pessoa, se revelando em duas naturezas, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. O apóstolo Paulo, como um zeloso pastor, preocupado com as ovelhas do seu rebanho, sempre estava exortando os seus companheiros de ministério sobre os riscos das heresias, que sempre rondavam, não é? As igrejas daquela época e hoje continuam a rondar. Não é diferente nos nossos dias. Essa luta continua. O autor da revista, ele nos traz pontos históricos e teológicos com a intenção de informar e mostrar os riscos, os perigos, não é? Que estão sujeitas às igrejas, todas elas, a serem contaminadas com heresias, com ensinos falsos, e que quando elas penetram nas igrejas, elas contaminam, elas dividem e trazem o afastamento da fé cristã. Eu comparo as heresias, esses falsos ensinamentos, como uma bactéria, né? Que ela entra no lugar e ela vai contaminando o ambiente. E assim é feito esse trabalho terrível em muitas igrejas e muitas, infelizmente, são destruídas por causa dessa contaminação que é muito perigosa. No ponto 1, ele mostra quem foi Nestório, um bispo que discordava de Maria ser chamada a mãe de Deus. Então, no ponto 2, entra a questão da acusação que pesava sobre ele em dizer que as duas naturezas de Cristo eram duas pessoas. Acabou sendo exilado por suas ideias e pelas heresias que ele defendia. Depois aparece outra heresia chamada monofisismo, que se trata de uma ideia antibíblica difundida por Eutico, em que ele negava a natureza divina e humana de Jesus. O 4. O Concílio de Calcedônia. Esse concílio foi um evento cristão ecumênico realizado em novembro de 451 em Calcedônia, na Ásia Menor. Ele foi convocado pelo imperador Marciano e o objetivo principal era afirmar a doutrina católica ortodoxa contra a heresia do monofisismo. O concílio reconheceu a natureza divina e humana de Jesus e discutiram também sobre questões de disciplina, entre outras. O terceiro ponto, o perigo dessas heresias na atualidade, em nossos dias. Subponto 1, os monofisistas. O autor da nossa lição explica que houve rejeição quanto às decisões que o Concílio de Calcedônia
havia estabelecido. Lógico, nesses concílios, nessas reuniões, são muitas ideias que afloram. Então, uns concordam com algumas coisas, outros não, e assim é. E coloca os vários tipos de igrejas que, na atualidade, continuam se opondo ao cristianismo verdadeiramente bíblico. E chama a nossa atenção quanto a nós estarmos preparados e saber aonde a nossa fé está embasada. Mais uma vez, irmãos, aqui a gente coloca e faz lembrar a importância da EBD. A escola bíblica é dominical, ela é realmente, nós dizemos, um seminário que a gente estuda o ano inteiro e por muito tempo, porque aqui a gente aprende, né, a defender realmente, a nos defendermos desses erros, dessas doutrinas falsas, dessas mentiras que estão aí prontas a enganar as pessoas. E muitas vezes essas pessoas se enganam e se iludem e se afastam da igreja e muitas vezes até podem se perder espiritualmente. Isso é muito triste. Então nós precisamos realmente estar alertas e graças a Deus pela existência da escola bíblica dominical. O texto de 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que texto maravilhoso, né? Devemos sempre estar prontos, alertas, né? Para dar uma resposta à altura quando somos inquiridos por alguém sobre a nossa fé. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Paulo afirma a humanidade e a divindade de Cristo. Ele revela o âmago do Evangelho. Jesus era um homem, a sua encarnação é a base do nosso correto relacionamento com Deus. A ressurreição de Jesus mostrou que o poder do Espírito Santo estava nele. Romanos 8,11. Foi visto dos anjos e recebido acima na glória. Jesus é divino. O 2. O quenoticismo fala do quenoses, que é o esvaziamento de Cristo. Olha só, a doutrina quenótica ensinava que Cristo, na sua encarnação, se desfez da sua divindade e esvaziou-se da sua deidade parcialmente, na verdade, em seus atributos e no poder. Então, a nossa lição destaca situações nos evangelhos onde fica claro que Jesus agiu como Deus, perdoando pecados, recebendo adoração, dando ordens às ondas do mar e deixando os discípulos admirados, como relata lá em Mateus 8:27, e aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como está no Salmo 65:7, e o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E também o Salmo 89:9, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Como está em nossa revista, somente Deus tem esse poder. Então, como negar a divindade de Jesus? O ponto 3, mariolatria. Ao longo do tempo, o catolicismo romano
adotou a crença de Maria como sendo a mãe de Deus, requerendo dessa forma e nesse entendimento a adoração e a necessidade de pedir a intercessão de Maria diante das enfermidades, das lutas e dos problemas do dia a dia. Por isso, a necessidade de embasar a nossa crença naquilo que a Bíblia ensina e tão somente a Bíblia. Ensinos de homens fora do ensino bíblico devem ser completamente refutados. Jeremias 1,12 é muito claro. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. É muito interessante. Então, nós, na escola dominical, sempre estamos colocando esta questão. Tenha dúvida? Leia a Bíblia. Dobre os seus joelhos, ora, peça a direção de Deus. Senhor, tira minha dúvida, me esclarece, me mostra. E o Espírito Santo, que Ele é nosso mestre, né, por excelência, Ele aclara, Ele tira as nossas dúvidas, Ele vem a nos ensinar aquilo que realmente nós precisamos. A nossa conclusão diz o seguinte: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, que foi o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem o que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isto serve como nosso referencial quando nós nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então, irmãos, é tempo de nós estarmos alertas quanto a esta questão das heresias. Eu achei até muito interessante a capa, né, a ilustração da nossa revista, colocando aquele lobo ali, a pele realmente de ovelha. Então é preciso estar alertas e o tempo todo vigilantes. E para isso nós participamos da EBD. Aqui nós estamos sempre aprendendo, estamos sempre ligados nos ventos de doutrina para nós não nos enredarmos em enganos. Nós queremos que todos os irmãos tenham uma excelente aula e que a nossa lição possa ser bênção na vida, na sua vida e na vida da sua família e de todos os seus alunos. A paz do Senhor para todos.